Olá, eu sou Janaína Spolidoro, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma atividade para a hipótese de escrita silábica alfabética. Os vídeos de atividades, gente, têm sido muito úteis pelos feedbacks que a gente está recebendo, porque a pessoa começa a entender que não é qualquer atividade que serve para aquela hipótese, né? Porque se você dá qualquer atividade sem um critério anterior, sem você entender por que aquela atividade foi feita, fica mais difícil alcançar resultados. E daí a gente tem aquelas salas que não são alfabetizadas por esse motivo. Por isso é importante que o professor tenha noções básicas de o que deve e o que não deve conter uma atividade de acordo com a hipótese de escrita. Lembrando que a única forma da criança avançar dentro da alfabetização é realmente com a hipótese de escrita. Se ela é feita de um modo enganado, aí a sondagem está errada, né, fora dos padrões aceitos pela ciência, ou se a escola não dá a sondagem, então a gente não tem um caminho a seguir. A sondagem é como se fosse o exame. Quando você vai no médico, e o médico não pede exames para poder identificar o que está dentro do seu corpo, a alfabetização é a mesma coisa, a gente precisa identificar o que está dentro do corpo aqui, ó, no cérebro. Porque sem essa identificação, você não tem de onde partir e para onde chegar, né? Então, por isso é muito importante a gente ficar dentro das hipóteses para poder avançar para a próxima. Nós somos praticamente os médicos do cérebro no que diz respeito ao aprender, né? A atividade de hoje se chama Desembaralhando Sílabas e ela é para crianças silábico-alfabéticas. Antes de falar sobre a atividade, eu trouxe para vocês, muito resumidamente, as 4 hipóteses validadas pela ciência, lembrando que qualquer coisa que a escola tenha inventado ou trazido a mais não condiz com o que se espera da sondagem ou das classificações. Nós temos 4 classificações principais. Na verdade, de origem, a gente tem 3, que é a pré-silábica, silábica e silábica alfabética. Mas com o tempo foi aceita uma quarta hipótese, que é desculpa, era pré-silábica, silábica e alfabética. Com o tempo foi aceita a silábica alfabética, por causa dessa transição, que leva um pouquinho de tempo, às vezes, para chegar no alfabético. Como a gente vai lidar com o silábico alfabético, a gente tem que ter em mente o que o silábico alfabético pensa, né? Como que ele pensa isso, para que a gente possa levá-lo, a gente possa partir do que ele pensa e chegar onde está o que ele precisa pensar, né, na hora de escrever. Então, algumas das coisas que eles pensam, retirado do meu livro Neurogênese da Alfabetização, tem como características as sílabas incompletas. Então, em lugar de escrever, por exemplo, camelo, então ele vai escrever a letra K, que tem o som de K, né? O ME e talvez um O ou um LO pode ser que saia. É que se fosse o LO seria mais alfabético, né? Mas ele vai ter uma tendência a comer coisas. Porta, por exemplo. Em vez de escrever por, pode ser que ele escreva PO e o tá seja só o T. Então vai faltar sempre uma ou duas letras aí, no caso, em alguma das sílabas, ou até em mais, não em todas, porque senão é silábico, né? Mas a gente vai ter algumas falhas de escrita, elas vão estar incompletas, essas sílabas. A gente tem trocas comuns de letras, então muitas vezes troca P pelo B, coisas assim que são mais regulares, costumam acontecer também porque a articulação é a mesma, né? Então essas crianças costumam, então, em vez de escrever boneca, escreve poneca, por exemplo, né? Então isso vai acontecer às vezes, e a gente tem uma tendência a sílaba simples, né? Que na verdade não tem esse nome. Eu vou deixar aqui ao final do vídeo um vídeo do Didática com a Jana que fala sobre sílabas, para que vocês compreendam melhor a noção de sílaba. É o que deveria ter sido ensinado para vocês na pedagogia, que não foi. Como se fosse um retorno, o que que é sílaba, para que que ela serve, como que eu separo, para vocês poderem entender melhor qual que é o núcleo da sílaba, né? Porque se eu não sei isso, mesmo na alfabetização, eu vou ter problemas para ensinar meu aluno. Então, sílabas que são aí chamadas simples, tem outro nome, mas eu vou manter simples e complexas aqui, porque infelizmente a gente não tem uma profissionalização
no Brasil em alfabetização que leve a pessoa a dar a nomenclatura correta, né? Então, a gente vai manter como sílabas simples e complexas neste vídeo, mas eu super recomendo que você assista esse outro vídeo do Didática com a Jana para você poder nomear corretamente essas sílabas como um profissional decente, né? Competente. Eu acabo usando simples e complexas porque é um consenso, aí é como se fosse o tia, né? Também sou contra o uso de tia, porque o tia tira o valor do profissional. Mas tem alguns lugares que culturalmente aí é aceito, então a gente respeita. Estou respeitando aqui o simples e complexo. As sílabas simples são aquelas, por exemplo, PA é simples, PRA é complexa, né? Então, quando a criança vai escrever pra, ela tem uma tendência a escrever PA. Ela vai esquecer do R porque ela está na silábica alfabética. E pode haver momentos em que ela escreva somente o P ou somente o A, né? Mas as outras sílabas estarão com mais letras nesse caso. Também vou deixar aqui um vídeo sobre hipótese silábica alfabética para vocês entenderem melhor. A gente precisa melhorar a qualidade dessa sílaba, porque está saindo, ele está entendendo que cada som é uma sílaba, né, numa segmentação aí mais ampla, mas a criança, esse aluno, ele não consegue ter uma qualidade. Ele ainda está na quantidade de sílabas, nesse ajuste oral. Eu preciso fazer com que isso avance. E a atividade Desembaralhando Sílabas, ela é perfeita para isso, porque a gente vai ter exatamente a sílaba que ele precisa usar. E daí a gente tem uma mescla de sílabas simples e complexas para já dar uma puxadinha nessa ampliação. Nesta atividade de 2 páginas, a gente vai ter primeiro uma separação de cores, que vai criar uma legenda. Se vocês repararem na página, tem aqui, por exemplo, a gente tem uma pipa, que recebe outros nomes também em alguns locais do Brasil. E é importante o professor falar, como a gente ensina aqui em São Paulo, que a mandioca pode ser chamada de macaxeira, pelo menos eu sempre ensinei, porque sempre teve uma criança na sala que te chamava diferente. Então é importante não se restringir ao significado local. A gente precisa também ampliar esse significado para as crianças, ampliando o vocabulário, né? Então a gente tem aqui a peteca e a pipa, que pode ser pandorga, papagaio, mas aqui na atividade é pipa. E a gente tem umas bolinhas do lado, tá vendo? Uns círculos. Primeira coisa, você vai pedir para a criança separar 2 cores, e daí elas, ou mais cores, se você preferir, eu preferiria 2 só, para não ficar muito confuso. E ela vai pintar a bolinha do brinquedo da esquerda de uma cor e a bolinha do brinquedo da direita de outra cor, né? Então aí a gente vai criar uma legenda. Com essa legenda, eles vão localizar as sílabas que formam as palavras, né? Então, por exemplo, a pipa, pintei de verde o círculo. Eu vou lá onde está escrito o pi e o pá e eu pinto de verde. A peteca foi de vermelho, então onde está escrito p, te, k, eu vou pintar de vermelho. O aluno vai anotar o nome, né? Porque daí eu já vou ter a sílaba certinha, ele vai anotar o nome lá no quadrinho, vai eleger um brinquedo, né? Ele vai escolher ou a pipa ou a peteca e vai escrever uma frase. E daí ele vai pintar o brinquedo que ele elegeu para eu poder conferir se a escolha condiz com a frase. Tendo a palavra escrita, ele não tem como errar a palavra escrita, ou supostamente não tem. Daí você já vê também se ele presta atenção que ele já tem um ponto de referência, que é a palavra escrita certinho lá em cima, né? Quando o aluno separa as cores e cria a legenda, ele vai ter as funções executivas, né, que é o raciocínio. Aí eu já ensino a criança como ela estuda, que é uma forma que mais para frente ela pode utilizar quando ela for requisitar estudos autônomos. Quando ele localiza as sílabas que formam as palavras, ele tem aí processos leitores. Então ele precisa refletir qual é o som da palavra e procurar a forma escrita para decodificação, né? E nisso eu aproveito e faço um ajuste daquelas sílabas que estão incompletas. E quando o aluno anota o nome, elege o brinquedo e escreve a frase, além do ajuste de escrita, eu estou buscando aí uma autonomia.
porque eu quero que ele tenha o poder de escolha entre os dois objetos, né? E isso faz com que ele participe um pouco da atividade, como se ele fizesse junto essa elaboração. E a gente tem a questão da segmentação na frase, que eu já vou observar se o aluno dá o espaçamento entre as palavras ou não, que vai ser muito importante para uma próxima fase aí, que é a alfabética. Na página 2, como a gente tem uma carga cognitiva alta no exercício 1, né, nessa primeira parte, eu não ampliei a atividade para uma segunda atividade muito forte, mas eu pedi para a criança desenhar o brinquedo favorito e pesquisar de um colega qual brinquedo seria o favorito aí desses da página, para que ele possa aumentar a participação, né? Então, a finalização com opções pessoais de brinquedo. Vocês vão reparar, gente, que nessas duas páginas a gente tem uma elaboração um pouco mais equilibrada, mais harmoniosa aí, mas com uma estrutura que vai dar o que o aluno precisa para avançar. Isso é o que faz toda a diferença entre uma pessoa que está formada em elaboração de material didático e uma pessoa que está formada somente em pedagogia, né? Então, a gente tem a pessoa de pedagogia com especialização em elaboração de materiais didáticos e a pessoa de pedagogia. Nós temos atualmente muitas atividades na internet que são feitas por profissionais de pedagogia não aptos a fazer material didático. Isso vai fazer com que a gente tenha muitas atividades, porém muito pouca qualidade nessas atividades. E isso acaba acarretando aí doenças para o professor, porque você nunca vai ter um sucesso com atividades feitas por pessoas que não estão aptas a fazer, né? A gente tem aí 1 milhão de perfis de pessoas que fazem atividade para ganhar uma renda extra, mas elas não estão aptas. E por que eu digo que elas não estão aptas? Por mais que você saiba mexer num programa de internet para fazer uma atividade, você precisa ter no seu cérebro coisas que sejam daquela atividade, da elaboração de atividade da criação. Entre elas, a gente tem 3 itens principais, na verdade, 2 itens e um subitem, que é a engenharia pedagógica, a arquitetura de informação e o subitem, que é a carga cognitiva. Lembram que eu falei para vocês que como a primeira atividade precisava muito da atenção do aluno, né, tinha uma carga cognitiva alta, eu fiz uma atividade um pouco mais leve em seguida, para que a criança não fique desmotivada e, ao mesmo tempo, ela consiga ficar presa mentalmente à atividade até o final, né? Então, eu não quero cansar, eu quero aproveitar a memória de trabalho dela para poder equilibrar a atividade de acordo com a hipótese. Então, esses 2 itens e o subitem são muito importantes e só vai entender melhor isso uma pessoa que tiver feito um curso de elaboração de material didático, né? Por que eu falo que o profissional de pedagogia não está pronto para fazer atividade? Qual foi a matéria que vocês tiveram na graduação? Qual foi a disciplina que era de elaboração de material didático? Vocês tiveram aula de carga cognitiva? Vocês tiveram aula de engenharia pedagógica? Vocês tiveram aula de arquitetura de informação? Então, vejam, é preocupante, estava procurando a palavra, que uma pessoa que não tenha tido esta formação venha a uma rede como a internet, né, que é muito ampla, e ofereça atividades para uma outra pessoa que também não teve essa formação, que é uma coisa que eu estou falando por alto aqui no vídeo, estou explicando a atividade, mas não é suficiente para fazer uma atividade, né, gente? Porque não é uma formação. Eu estou informando o que eu pensei na hora de montar a atividade. Não é suficiente para você entender como que eu cheguei nisso, né? Então, isso é importante ressaltar. Por isso que é mega importante você entender que para você adquirir uma atividade, precisa ser de uma pessoa apta a fazê-lo, né? Vamos voltar lá para a atividade, né? Porque esse é o foco da coisa. Se você gostou da atividade que eu mostrei, ela é de um material de folclore, porque são brinquedos folclóricos aí no caso, e ela está no material folclore para silábico-alfabéticos, né? A gente vai ter a questão de segmentação, olha aqui as lendas, ó. Tem a Cuca, o Saci, a Yara,
A gente tem as lendas, trazendo aqui frases com segmentação para a criança entender. A gente vai ter brincadeiras, vai ter comidas folclóricas para ampliar também esse conceito de folclore. Esse material aqui é do site da loja. E se você ficou interessado, gostou do tipo de atividade, você pode adquirir, vai estar o link no resumo do vídeo. E se não tiver, você pode também entrar em contato, que a gente direciona aí para a loja. Agora, se você quiser ir além do que eu expliquei aqui, ser um profissional mais competente, daquele do professor Rico que eu tenho falado aí nos vídeos, você pode também entrar em contato com o nosso outro departamento, que é a Cirlei, que a gente é dividido em departamentos, o Grupo Expolidório. E se você precisa de mais apoio, você vai ter também com o nosso clube de membros, por exemplo. Mas antes de falar dele, eu gostaria de falar do ADA, que é o nosso aplicativo que está lá na Play Store. E ele vai identificar a hipótese de escrita certinha do aluno para você. Nós temos uma versão grátis e uma versão paga, né? Então você pode experimentar o aplicativo e se você julgar que é interessante, você pode passar para a versão paga, né? Mas tem um período aí, uma quantidade de teste grátis, né? Daí você vai usar a sondagem da criança, e essa sondagem vai fazer com que o aplicativo, em questão de segundos, dê a hipótese certinha, e tem lá no aplicativo também sugestões do que você utiliza com o aluno. Então, isso vai ser super importante. Além disso, se você quiser ir além ainda, a gente tem no clube de membros o curso Hipóteses de Escrita e o curso de Funções Executivas na Alfabetização, que vão ajudar a detectar aí a questão dessas hipóteses de escrita e o que eu dou, qual é a atividade que eu dou em cada caso, né? Tudo isso aqui você pode falar com a Cirlei no WhatsApp 11 988084676. E se você quiser ir ainda além, a gente também tem o livro Neurogênese da Alfabetização, que você pode ler. Tá lá definido o que você usa com cada hipótese, qual que é o método mais adequado, o que cada hipótese pensa, que é para facilitar a sua vida. E a gente tem todo ano o curso de elaboração de material didático, que são aulas metade ao vivo, metade não, algumas ao vivo e outras gravadas, que você pode entrar em contato também com a Cirlei, porque a gente já está com fila de espera para 2025. A gente está com a fila de espera para abertura da turma e nós temos um número de vagas limitado para poder ser uma turma aí que possa aproveitar as aulas ao vivo, né, gente? Porque se tiver muita gente, não dá para aproveitar tanto. Então, se você tiver interesse, entre em contato com a Cirlei e ela coloca você lá na lista de espera. Só nesse final de semana a gente teve já 2 pessoas que foram adicionadas à lista, então a gente vai entrar em contato, é um contato mais próximo, né, da pessoa, porque é um curso que requer aí uma proximidade maior minha com a pessoa também, e da Cirlei, nesse caso, porque é a parte comercial, mas vai entrar em contato por ordem de chamada, né? Então, quem chegou primeiro, a gente entra em contato primeiro. Por isso que é importante você correr. Espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Vão estar todos os contatos também embaixo aqui no vídeo. E eu vou deixar aí os 2 vídeos que eu prometi, que é o de sílabas e o intervenção com silábico alfabético, para você poder assistir caso você tenha ainda dúvidas. Até nosso próximo encontro aqui no canal Janaína Polidório e seja um profissional competente para que você possa enriquecer conosco.